Olá, seja bem-vindo ao canal Muito Estranho. Eu sou Henrique Brasil e hoje vamos falar sobre mistérios na floresta amazônica. A Amazônia está repleta de vida e estamos longe de conhecer e entender completamente as criaturas que habitam esta selva. Essa falta de conhecimento permite que criptozoologistas e teóricos da conspiração criem histórias sobre criaturas e monstros que se escondem entre as altas árvores da Amazônia. A besta de chifres é apenas uma das muitas criaturas que supostamente habitam secretamente a Amazônia. No entanto, assim como a maioria dos criptídeos, esta foto é a única prova de sua existência, juntamente com muitos relatos de avistamentos. Essa imagem foi capturada em 2007. Uma estranha criatura, semelhante a um humanoide, exibindo um rosto assustadoramente parecido com uma caveira e chifres saindo de sua cabeça como se fosse um demônio. A criatura parecia estar segurando algo em seus braços e algumas pessoas especularam que ou era a prole do monstro ou algum tipo de arma. Mas a verdadeira pergunta que fica no ar é o que a trouxe aqui, para onde estava indo e, o mais importante, onde estaria agora? Alguns céticos sugeriram que era apenas uma pessoa coberta de lama, mas não dá para desconsiderar o rosto semelhante a uma caveira e os dois chifres. Qual é a sua opinião sobre isso? Escreva aqui abaixo nos comentários. Número 19, uma ramba. Assim como a besta de chifres, uma ramba é outro monstro que supostamente se esconde nas selvas da Amazônia. A lenda diz que uma ramba era um crocodilo gigantesco, mas diferente de qualquer crocodilo comum. Estamos falando de uma criatura que podia atingir até 16 metros e, para você ter uma ideia, isso é mais ou menos o comprimento de uma pista de boliche. Uma ramba era considerado extremamente territorial e incrivelmente agressivo. A criatura, que se acreditava ser uma relíquia de tempos pré-históricos, era famosa por suas monstruosas mandíbulas alongadas, cheias de dentes em forma de punhal. Muitos acreditam que uma ramba seja um sobrevivente, um parente pré-histórico do crocodilo que viveu durante o período Cretáceo tardio. No folclore amazônico, são contadas histórias arrepiantes sobre essa criatura atacando aldeões desprevenidos, virando barcos e arrastando suas vítimas para as profundezas das águas turvas desses rios. Essas histórias de horror fizeram com que até os habitantes mais corajosos pensassem duas vezes antes de se aproximar dos cursos d'água onde se dizia que uma ramba habitava. Será realmente possível que um réptil gigante como esse ainda exista nas águas da Amazônia? Número 18. Antigos assentamentos. Por muito tempo, os especialistas acreditavam que os assentamentos na Amazônia só existiam perto das terras férteis, próximas às planícies de inundação. Isso fazia todo sentido, afinal, durante muito tempo, os especialistas acharam que as terras longe das principais vias navegáveis estavam intocadas. No entanto, pesquisas recentes revelaram que talvez a Amazônia fosse muito mais generosa e hospitaleira do que a gente pensava, e as pessoas no passado eram mais resilientes também. Uma equipe internacional de pesquisadores do Reino Unido e do Brasil analisou imagens de satélite, levando à descoberta de 81 antigos assentamentos. A observação aérea revelou dezenas de geoglifos, enigmáticas obras de terras geométricas que podem ter sido locais para cerimônias ritualísticas. As aldeias geralmente eram localizadas próximas ou até mesmo dentro desses geoglifos. Após uma inspeção mais detalhada, em 24 desses sítios descobertos, os arqueólogos encontraram uma infinidade de artefatos, incluindo ferramentas de pedra, fragmentos cerâmicos, montes de resíduos e terra fértil. Os especialistas também descobriram vestígios de fortificações, estradas e plataformas onde um dia houveram casas. Número 17. Huatzin. À primeira vista, você pensaria que esse pássaro, o Huatzin, é algo saído diretamente de uma história mítica, não é? Apenas pela aparência, é fácil ver que ele está entre as criaturas mais notáveis da Amazônia, com um rosto azul, olhos cor bordô e uma crista de penas espinhosas selvagens em sua cabeça. É difícil não notar a criatura na selva, mas sua singularidade vai além da aparência. O Huatzin é o único pássaro conhecido por ter um sistema digestivo que fermenta a vegetação, muito parecido com as vacas. Devido a isso, ele exala um odor semelhante a esterco, daí o nome pássaro fedorento. Eles passam seus dias descansando em árvores ao longo dos cursos d'água, digerindo suas refeições de folhas, frutas e flores. Um fato fascinante sobre essas aves é que seus filhotes nascem com garras em suas asas, que usam para escalar as árvores antes de aprenderem a voar. Se ameaçados, eles caem na água, nadam para longe e usam suas garras para escalar de volta para a segurança dos galhos. A linhagem do Huatzin ainda é um mistério, intrigando os cientistas até hoje. Alguns consideram essas aves como fósseis vivos, pois compartilham características de aves primitivas. Número 16. Victoria Regia.
Tão surpreendente quanto o nome sugere, a Victoria amazônica é uma planta com flores gigantes. É a segunda maior na família das plantas de lírio d'água, e seu tamanho lhe rendeu o apelido de Rainha da Lagoa. Uma única folha dessa planta pode crescer até 3 metros de largura. É tão resistente que pode suportar até o peso de uma criança pequena. Parece uma planta saída diretamente de um romance de fantasia, não é? Ela floresce à noite, começando com um botão branco puro que se abre numa grande flor na segunda noite, adquirindo uma cor rosa profunda. Número 15. Copos de macaco. Por mais engraçado que seja o nome, esta planta está entre as mais assustadoras da Amazônia, pelo menos para pequenos animais. Cientificamente, essa planta é conhecida como nepenthes. Então, por que são chamadas de copos de macaco? Bem, é porque já foi observado que macacos bebem água nelas. Mas, como eu disse, essas plantas têm um lado bastante sombrio. Elas podem parecer copos, mas assim como a famosa planta carnívora Dionaea muscipula, essa planta se alimenta de carne. Cada uma das folhas da planta termina numa estrutura semelhante a uma armadilha, cheia de um néctar doce e pegajoso. Quando um inseto desavisado é atraído pelo cheiro do néctar, ele escorrega na borda cerosa da armadilha e cai no líquido interno. Isso não é apenas um líquido qualquer. É uma sopa digestiva potente que dissolve lentamente o infeliz inseto. Com o tempo, a planta absorve os nutrientes desta sopa de insetos, usando-a como um suplemento. Mas não para por aí. Espécies maiores de nepenthes são conhecidas por capturar e digerir presas maiores também, como ratos e até mesmo pequenas aves. Número 14. Piranhas. Você provavelmente já viu essas criaturas em filmes de terror, retratadas como monstros devoradores de pessoas. Mas aqui está a realidade. Embora as piranhas tenham definitivamente uma reputação notória, elas não são exatamente comedoras de pessoas. O que realmente assusta as pessoas em relação às piranhas são esses dentes. Elas têm um conjunto de presas afiadíssimas que assustam qualquer um. Cada dente é afiado como uma navalha e perfeitamente projetado para rasgar a carne com uma incrível facilidade. Quando não estão se alimentando de outros peixes ou de mamíferos ocasionalmente azarados que caem na água, eles estão roendo material vegetal, o que os torna onívoros e não estritamente carnívoros, como muitas vezes se acredita. Uma curiosidade sobre as piranhas: seus dentes são tão impressionantes que povos indígenas são conhecidos por usá-los como ferramentas para cortar madeira ou esculpir objetos. Dá uma olhada nesse cara usando uma piranha como tesoura. Apesar de seus dentes e da notória reputação, as piranhas são na verdade bastante ariscas. Elas tendem a ser mais necrófagas do que predadoras. Na verdade, a maioria dos ataques relatados a seres humanos ocorre quando as piranhas estão estressadas, como durante a estação seca, quando a comida é escassa ou quando estão presas em poças rasas. Número 13. Catidide folha. Se você se sente desconfortável sempre que se aproxima de insetos, vai querer ficar longe da Amazônia. Este inseto é fácil de ignorar à primeira vista. Você pode confundi-los com uma folha caída e é exatamente isso que eles querem. Eles são alguns dos maiores ilusionistas da natureza, imitando folhas até nos detalhes mais finos. Eles têm as veias, as asas parecidas com folhas e até mesmo as manchas marrons e imperfeições que você veria numa folha real. Não é apenas uma semelhança passageira. Através do processo de seleção natural, os catidide folha gradualmente evoluíram e se adaptaram para se assemelhar às folhas de maneira mais eficaz, melhorando sua sobrevivência e sucesso reprodutivo em seu habitat natural. Como resultado, eles desenvolveram a notável habilidade de imitar folhas com uma precisão incrível. Mas por que tudo isso? Bem, quando você é um petisco saboroso numa selva cheia de predadores famintos, uma boa camuflagem pode salvar a sua vida, não é? É a estratégia de sobrevivência deles. Ao parecerem com uma folha, eles podem se esconder à vista de todos e evitar se tornar o almoço de alguém. Número 12. Anaconda gigante. Anacondas, particularmente a anaconda verde, são cobras que são realmente capazes de devorar pessoas, embora tais casos sejam bem raros. A anaconda verde é a maior cobra do mundo em peso e pode atingir comprimentos de até 9 metros. No entanto, existem rumores e lendas que sugerem que existem anacondas por aí que são muito maiores. Há relatos de que anacondas podem crescer até um impressionante comprimento de 15 metros ou mais. Uma besta gigante capaz de derrubar uma pessoa com facilidade. Esses relatos muitas vezes são de testemunhas oculares, mas até o momento não há prova definitiva de que essas cobras monstro existam. Ainda assim, só de pensar já deixa a gente meio assustado.
engraçado, não é? Uma das histórias mais populares envolvendo cobras gigantes na Amazônia é a história da Yakumama, que localmente significa mãe d'água. Disse que a Yakumama é uma serpente gigantesca de até 50 metros de comprimento, que reside nos cursos d'água. Segundo a lenda, ela é capaz de sugar qualquer criatura que se aproxime demais, como um tipo de buraco negro aquático. Assim como a anaconda gigante, não há evidência científica concreta para Yakumama, mas a Amazônia é um dos lugares menos explorados da Terra e novas espécies estão constantemente sendo descobertas. Quem sabe o que pode estar escondido sob a superfície dessas águas turvas? Número 11. Lagarto que anda sobre a água. Esse réptil é tão extraordinário que ganhou o apelido de lagarto Jesus. Encontrado na América Central e do Sul, nas florestas tropicais, o lagarto Jesus, cientificamente conhecido como basilisco, é impressionante. Com um rápido impulso de energia, ele se ergue sobre as patas traseiras e corre sobre a superfície d'água. Os longos dedos de seus pés traseiros têm franjas de pele que se desdobram na água, aumentando a área de superfície e fornecendo sustentação. Uma série de passos rápidos ajuda a superar a gravidade antes que eventualmente afunde e tenha de nadar. Embora essa habilidade de andar sobre a água seja mais comum em jovens basiliscos mais leves, alguns adultos conseguem percorrer alguns metros antes de afundar. Não é de admirar que tenham recebido o apelido do milagre bíblico de Jesus andando sobre a água. Número 10. O rio em ebulição. Xanai-Timpishka. Imagine um rio tão quente que literalmente ferve. Parece algo saído de um livro de fantasia, não é? Mas é muito real. Profundamente dentro da Amazônia peruana, existe um trecho de 6,5 km do rio Xanai-Timpishka, que é quente o suficiente para cozinhar qualquer coisa que caia nele. Estamos falando de temperaturas que podem atingir quase 100 graus, o suficiente para causar queimaduras de 3º grau em segundos. Não é um lugar onde você gostaria de mergulhar com certeza. O rio foi trazido à atenção do mundo pelo geofísico Andreas Russo, que ouviu histórias sobre ele de seu avô. Inicialmente ele pensou que era apenas uma lenda, porque rios termais em grande escala geralmente são associados a vulcões. Mas adivinhe, não há vulcões ativos nas proximidades do rio Xanai-Timpishka em ebulição. Então o que faz o rio ferver? Bem, acontece que o calor vem da água no rio que penetra profundamente na Terra, onde é aquecida pela energia geotérmica do interior do planeta. A água então sobe novamente através de falhas e rachaduras na crosta terrestre, o que leva à formação de fontes termais quentes que aquecem o rio. Agora, lembra-se da Yakumama, a serpente gigante? Os povos indígenas da Amazônia acreditam que o rio, em ebulição, é o lar delas, uma casa extrema para uma criatura extremamente inacreditável. Número 9. Símio de Bondo, ou Billy Ape. A história do Billy Ape começa nas profundezas das florestas da República Democrática do Congo, no final dos anos 90. Rumores começaram a circular sobre uma população de grandes símios como nunca vistos antes. Dizia-se que essas criaturas chegavam a ter 1,80 m de altura, andavam eretas como as pessoas e exibiam outros comportamentos nunca antes vistos em nenhuma espécie de macaco. Por anos, essas histórias foram ignoradas e consideradas apenas como folclore local, até que em 2001, uma equipe de pesquisadores partiu numa jornada ao coração do Congo em busca dessas criaturas. O que encontraram foi verdadeiramente notável. Grandes ninhos no chão foram descobertos, sugerindo a presença de uma espécie de macaco de tamanho considerável. E finalmente encontraram os macacos, um grupo não classificado de chimpanzés de tamanho considerável. Este foi o primeiro indício concreto dos Billy Apes. Além disso, eles não se comportavam como os outros chimpanzés. Eles foram encontrados sendo principalmente terrestres, passando uma quantidade significativa de tempo no chão, em vez de ficarem nas árvores, o que é incomum para os chimpanzés. No entanto, apesar desses comportamentos incomuns e de seu tamanho maior, a análise genética confirmou que os Billy Apes não são uma nova espécie, são simplesmente uma população única do chimpanzé comum. Mas como eles se tornaram tão diferentes de seus primos, permanece um mistério. Número 8. O Curupira. O Curupira é um dos criptídeos mais aterrorizantes que supostamente residem na Amazônia. O Curupira é frequentemente descrito como uma criatura anã com cabelos vermelhos ou alaranjados brilhantes. Sua característica mais distinta é que seus pés são virados para trás. Essa característica bizarra torna suas pegadas quase impossíveis de seguir, já que sempre levam os rastreadores na direção errada. De acordo com o folclore local, ele também é um feroz protetor da floresta e de suas criaturas. Dizem que ele usa sua astúcia e pegadas enganosas para enganar os caçadores. Número 7. Mapinguari. Frequentemente chamado de pé grande da Amazônia, o mapinguari é uma figura intrigante enraizada no folclore sul-americano.
A lenda o descreve como uma besta imponente com até 2,70 metros de altura e um espesso casaco de pelo semelhante ao do bicho preguiça terrestre que se extinguiu há milhares de anos. Alguns relatos descrevem-no como tendo o rosto de um macaco e o corpo de um tamanduá gigante, enquanto outros sugerem que ele tem apenas um olho e uma segunda boca em sua barriga. Mas apesar dessas representações variadas, todas as histórias concordam em uma coisa: o mapinguari não é uma criatura com a qual você gostaria de se deparar na floresta amazônica. Dizem que essa criatura emite um rugido aterrorizante que pode abalar as próprias árvores da floresta, e sua presença muitas vezes está associada a um cheiro fétido forte o suficiente para fazer uma pessoa desmaiar. Mas talvez o aspecto mais arrepiante do mapinguari seja sua alegada invulnerabilidade. A lenda diz que ele pode desviar de balas e flechas, tornando-se uma força imbatível dentro da selva. Número 6. Enguia. Descoberta recentemente na Amazônia, uma criatura capaz de emitir uma descarga elétrica que atinge surpreendentes 860 volts, mais potência do que uma tomada de parede padrão. Isso torna a enguia elétrica Voltai a geradora mais potente de bioeletricidade conhecida pela ciência. Essa enguia elétrica, que pode crescer até 2,5 metros de comprimento, usa seu poder de choque para atordoar presas e dissuadir predadores. A eletricidade que essa criatura emite é suficiente para dar um choque e desacordar uma pessoa. Pode-se dizer que essa criatura é bastante letal. Número 5. Lameiro de Mamirauá. Ver aves lambendo argila é definitivamente uma visão muito estranha, mas o lameiro de Mamirauá ganhou sua reputação como um dos melhores destinos para a observação de aves na Amazônia por esse motivo exatamente. Na Amazônia, o solo embarrado é rico em nutrientes, como sal, e atrai várias espécies de aves, desde a enorme arara vermelha e verde até os robustos papagaios moleiros. Essas aves se reúnem aqui para se banquetear com a argila carregada de minerais. Inicialmente, os especialistas acreditavam que as aves consumiam argila para tentar remover toxinas, como taninos naturalmente ocorrentes. Sempre que as araras consomem argila, isso ajudaria a neutralizar as toxinas. No entanto, outros estudos sugerem outra teoria. Alguns afirmam que a argila ajuda as aves a controlar a deficiência nutricional. Os especialistas acreditam que essas aves lambem argila marrom avermelhada para complementar sua dieta pobre em sódio. Número 4. Ariranha gigante. A ariranha gigante, frequentemente chamada de lobo do rio, é um dos principais predadores da Amazônia, e com razão. Elas podem crescer até 1,80 metros de comprimento, tornando-se a maior espécie de lontra do mundo. Essas criaturas são caçadoras habilidosas. Essas aparentemente fofas criaturas podem e realmente caçam jacarés. Jacarés não são presas fáceis, pois são protegidos por escamas grossas e têm dentes afiados como navalhas. No entanto, a ariranha gigante, com suas mandíbulas fortes, garras afiadas e corpo ágil, é mais do que capaz de enfrentá-los. Essas criaturas caçam em grupos. Elas cercam e confundem o jacaré, exaurindo-o antes de partir para o ataque fatal. Número 3. O titanossauro Ibirânia parva. Há mais de 83 milhões de anos, no final do período turoniano ao início do campaniano, na era do Cretáceo Superior, criaturas incríveis vagavam pela Terra, incluindo o titanossauro. Recentemente, um pequeno tipo de titanossauro foi descoberto na selva da Amazônia, conhecido como Ibirânia parva. O Ibirânia parva era relativamente pequeno para um dinossauro, com um comprimento estimado de cerca de 6 metros. E o que é realmente fascinante é que ele era membro do grupo dos titanossauros, um grupo altamente diversificado de dinossauros de pescoço longo, conhecidos por seu tamanho imponente. Esses titanossauros eram os maiores comedores de plantas de grande porte do planeta no final do período Cretáceo, especialmente dominantes nos continentes do sul. Mas aqui está o que é realmente interessante. Apesar de fazer parte de um grupo conhecido por seus tamanhos gigantescos, o Ibirânia parva pertence a um subgrupo único conhecido como os salassauros, dinossauros titanossaurianos que eram relativamente pequenos em comparação. Pelo menos 4 espécimes deste pequeno titanossauro foram encontradas no estado do Pará, no nordeste do Brasil. Os paleontólogos suspeitam que o nanismo observado no Ibirânia parva poderia ter sido uma adaptação de sobrevivência ao estresse ambiental da formação, conhecida por seus longos períodos de seca. Os especialistas acreditam que mais descendentes de dinossauros estão se escondendo na Amazônia, e com cada fóssil que descobrimos, mais aprenderemos sobre os majestosos predadores que vagaram pelo planeta Terra.
Número 2. O peixe candiru. Você já ouviu falar sobre esse peixe perigoso da Amazônia? Ele é a razão pela qual muitos aconselham as pessoas a não se banharem na selva amazônica. É o candiru, também conhecido como peixe vampiro, um pequeno bagre parasita. Existem rumores de que esse peixe tem uma predileção por entrar na uretra humana, atraído pelo cheiro da urina. Então, o candiru é atraído por urina? Cientificamente não existe evidência de que isso aconteça. Mas, por outro lado, a gente sabe que pelas brânquias dos peixes, eles eliminam amônia, que é um composto que tem nitrogênio em sua forma. Então, os candirus verdadeiros precisam entrar nas brânquias dos peixes para, então, sugar o sangue. É possível que eles utilizem a amônia como um indicador de onde estão as brânquias dos peixes. Então, se uma pessoa está fazendo xixi e os seres humanos não excretam amônia, mas excretam ureia, que também tem o nitrogênio em sua forma, pode existir a possibilidade de que o candiru entre na uretra por confundir o cheiro da amônia com o da ureia. Isso é só uma suposição, porque cientificamente não foi comprovado. Mas, sim, o candiru pode entrar na genitália de uma pessoa. E agora é hora do tópico de hoje. Houve muitos rumores cercando a Amazônia, o que é natural. Entre esses rumores estão avistamentos de alienígenas. Um grupo de exploradores divulgou uma foto que eles registraram na selva amazônica, mas ninguém acreditou. Os moradores locais que vivem perto da Amazônia relataram há muito tempo terem visto luzes e objetos estranhos no céu já com certa frequência, juntamente com relatos de lesões incomuns sofridas por aqueles que chegaram muito perto dessas luzes. Em seguida, aos relatos dos moradores locais transmitidos de geração em geração sobre seres das estrelas visitando a Amazônia, criaturas estranhas que não se encaixam na fauna típica da selva. Essa criatura é supostamente um dos muitos alienígenas que secretamente pisaram no nosso planeta. No entanto, céticos permanecem firmes em afirmar que essa imagem não passa de uma farsa. E você, o que acha sobre isso? Deixe seu comentário aqui abaixo. Número 1. Sacrifício humano e animal. Em 2018, pesquisadores fizeram uma descoberta arrepiante na Amazônia. Evidências de sacrifício humano. E não se trata de qualquer evidência, mas do evento conhecido mais significativo de sacrifício em massa de crianças na história das Américas e possivelmente do mundo. Mais de 140 crianças e cerca de 200 jovens lhamas parecem ter tido um fim ritualístico cerca de 550 anos atrás. O evento de Macá ocorreu em um promontório ventoso com vista para o Oceano Pacífico, bem perto do que já foi a movimentada capital do Império Ximú. Temos registros de sacrifícios humanos realizados por civilizações como os astecas, maias e incas. No entanto, descobrir um evento de sacrifício infantil dessa magnitude ligado à civilização menos conhecida dos Ximus é uma descoberta bem recente. Em seu auge, o Império Ximú dominava um território que se estendia por 965 quilômetros ao longo da costa do Pacífico e pelos vales interiores, desde a atual fronteira entre Peru e Equador até Lima. Eles só eram superados pelos incas em termos de tamanho de império na América do Sul pré-colombiana, até que as forças superiores dos incas causaram sua queda por volta de 1745 d.C. Evidências perturbadoras dos restos esqueléticos das crianças e dos animais mostram sinais de cortes no externo e costelas deslocadas, sugerindo que o peito das vítimas fora possivelmente aberto de uma maneira específica, talvez para facilitar a extração do coração. Os restos apresentavam sinais de trauma na cabeça e não tinham os típicos objetos funerários, levando os pesquisadores a pensar que eles podem ter participado do evento sacrificial e foram mortos logo depois. Evidências de modificação craniana também foram observadas nos restos, e cada lesão descoberta nos corpos é uma peça de um quebra-cabeça que pode nos mostrar o quadro completo de uma das civilizações que prosperaram na selva amazônica há muito tempo atrás. A selva amazônica é realmente misteriosa, não é mesmo? Qual dessas descobertas mais te intrigou? Deixa aqui abaixo teu comentário. Se você gostou do vídeo, deixa aí teu like, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações. Um forte abraço para você, muito obrigado por estar com a gente neste novo canal Muito Estranho, e até o próximo vídeo.